Mais uma vez, gostaríamos de desejar a você um feliz sábado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história, a sua saúde, a sua família, o seu trabalho, a sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga. E neste momento, eu convido a você para que nós possamos fazer uma recapitulação da lição de número 6, da lição da Escola Sabatina, e pedir a você, humildemente, que você compartilhe o nosso canal. Clique aí no sininho para que você seja notificado das novidades, para que esse canal seja uma bênção. Como ele é na minha vida, eu tenho certeza que é na sua vida e será na vida de muitas pessoas. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e buscar a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, te pedimos nesse momento, tu venha nos iluminar, nos ajudar ao realizarmos nesse momento a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Em nome de Jesus, amém. O título da lição desta semana é um título importante, porque nós vamos falar de família. E a família deveria ser o lugar onde nós deveríamos encontrar descanso para a nossa vida. E, portanto, o título diz: Encontrando Descanso nos Laços Familiares. E, infelizmente, é nos laços familiares que estamos encontrando os maiores índices de violência, e feminicídio, pedofilia, agressões, tantas coisas que ocorrem hoje no seio da família, que muitas pessoas estão desistindo da família. E a família tem sido hoje extremamente bombardeada por Satanás. As duas instituições que Deus criou no Éden, estabeleceu no Éden, foi primeiro a família e depois ele instituiu o sábado, por ordem. Primeiro o sábado e depois a família. Foi assim que Deus instituiu pela ordem. Então, portanto, essas duas instituições Satanás tem bombardeado no intuito de procurar destruir. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, vem comigo na leitura. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém. Que texto maravilhoso que nos chama a reflexão de que nós não devemos cair na desgraça desse mundo. José é um dos personagens mais interessantes narrados nas Sagradas Escrituras. E embora ele tenha nascido no lar cristão, no lar onde existia a presença de Deus, sua família estava longe de ser uma família perfeita. Isso será que existe a família perfeita? Voltando à reflexão da história de José, José aprendeu com a sua família e que Deus o ajudou a tomar as decisões certas em tempos difíceis e em tempos fáceis também. Então José teve que aprender, tanto em tempos difíceis como em tempos fáceis, aquilo que foram os valores morais herdados por sua família. Mimado, é verdade, José ele foi, mas também foi abandonado, humilhado, exaltado, caluniado. Mudanças contínuas marcaram a vida de José, que trouxeram para ele muitas adversidades. Mas em toda a sua história, em toda a sua caminhada, nós sentimos que a mão de Deus estava sobre José. Mas não foram as circunstâncias, mas suas decisões que definiram o curso da sua vida. E o que acontece quando essas coisas acontecem em nossa vida? Meus queridos, é exatamente isso que nós precisamos estudar. Que aquilo que aconteceu na vida de José, que tinha uma base familiar muito forte, mas que, portanto, essa base familiar levou ele quase à ruína e à desgraça, é que nós precisamos perceber que aquilo que nós aprendemos na base da nossa base familiar e aquilo que Deus ele pode fazer na nossa vida, vai, sem sombra de dúvida, como fez na vida de José, fará na nossa um diferencial incrível. Primeiro tópico da lição, a disfunção do lar. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer a você que nenhuma família é perfeita, porque não existe nada perfeito nesse mundo. Se você quer o marido perfeito, a esposa perfeita, os filhos perfeitos, não é nesse mundo. Só no céu é que será resgatado tudo isso aí. Só existia no Jardim do Éden antes do pecado. Adão e Eva eram um casal perfeito, era uma família perfeita, mas o pecado trouxe a imperfeição. Convido a você a ler agora Gênesis capítulo 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó.
Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. Veja que história interessante, né? José estava ali com as outras famílias de seu pai, com os filhos das mulheres de seu pai, que não eram a sua mãe. E José, quando os filhos erravam, quando os irmãos erravam, José levava a notícia para o pai. E assim, os conflitos na família já começaram a existir, já vinham existindo, né, por muito tempo, e isso foi trazendo um acirramento, uma grande raiva dos irmãos para com José. Na casa de seu bisavô, Abraão, houve conflito entre Sara e Agar. Isá favoreceu a Esaú, quando Rebeca favoreceu a Jacó. Jacó casou com duas mulheres que foram rivais toda a vida. Vejam que nós estamos resgatando histórias de família da Bíblia, de Abraão, de Isaac e de Jacó, famílias o quê? Imperfeitas. E esses homens foram o quê? Heróis da fé. E veja que coisa interessante, ainda mais, mostrando essa imperfeição. Em relação a seu irmão, Rubens deitou-se com a madrasta. Veja que coisa feia. Judá com a sua nora. Simeão e Levi mataram um povo inteiro. Veja que família, né? Que família é essa? Que coisa pesada. E isso é uma demonstração de que se tem problemas na sua família, não desista de sua família. Tá certo? Tente resgatar. Seja um exemplo na sua família. No entanto, Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia nos diz, está ali na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Eles aprenderam sobre fé, amor, confiança em Deus. Enquanto lutavam com os problemas da sua família, eles não desistiram da vida, eles não desistiram de ser heróis da fé. Então você e eu também não podemos desistir. Vamos à primeira pergunta. Quando Abraão, Isaac e Jacó aprenderam sobre fé, amor e confiança em Deus, assinale a alternativa correta. Letra A, enquanto estavam em paz com seus problemas familiares. Letra B, enquanto lutavam com seus problemas familiares. Vamos à resposta correta? Vem comigo. Enquanto eles lutavam com seus problemas familiares. Eu pergunto a você, você tem muitas lutas na sua família? Saiba que os heróis da fé também tiveram. Então não desista da sua família, não desista da sua vida, não desista da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, porque Deus tem uma bênção a realizar. Já já essa tempestade vai passar. Vamos agora ao segundo tópico da lição, escolhendo uma nova direção. Deuteronômio 4, 29. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número e entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Veja que coisa interessante, era evidente que José era o filho favorito de Jacó. Eventualmente, seus irmãos passaram a odiá-lo, a ponto de desejar o que é a morte. E nós já vimos os conflitos que já existiam, né? E Jacó favorecia exatamente a José. Aos 17 anos, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, né? Isso foi muito forte na vida daquele adolescente. Enquanto ele viajava para o Egito, em desespero, olhava para as tendas do seu lar que ia ficando cada vez mais distante. E ele ficava a imaginar, eu fui traído, eu fui entregue pelos meus irmãos. Mas em tudo isso, a mão de Deus era com José. Deus não desamparou José em nenhum momento. Lembrando das lições aprendidas em sua família, sobre confiar em Deus. Deus não permitiu que José desanimasse e ele não desanimou. Ele decidiu confiar plenamente em Deus e fazer a vontade do Senhor. A partir daquele momento, essa decisão marcou todas as decisões em sua vida. Mesmo que aprendamos de Deus em nossa casa, nossa fé e confiança nele é uma decisão pessoal que todos devemos tomar. Meus queridos, a salvação é individual. Se todo mundo da sua família se decidir perder, você não pode tomar a decisão de se perder. Se todos se desviarem, você não pode tomar a decisão de se desviar porque os outros se desviaram. O importante é que a família toda estivesse unida, todos no mesmo propósito. Mas se ninguém quer, que você não venha perder também a salvação. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos agora à segunda pergunta. Aos 17 anos, José foi vendido para seus irmãos como escravo. Enquanto ele viajava para o Egito, em desespero, o que vinha em sua memória?
Assinale a alternativa correta. Letra A. Lembrando das lições aprendidas em sua família sobre confiar em Deus. Letra B. Esqueceu das lições aprendidas em sua família sobre confiar em Deus. Vamos à resposta correta. Letra A. José, em toda a sua caminhada, ele lembrou das lições aprendidas em sua família sobre confiar em Deus. Nem toda família é perfeita, e em toda a história de José, a mão de Deus estava sobre ele. Terceiro tópico da lição, encontrando o verdadeiro valor próprio. Vamos agora, vem comigo na leitura do texto para memorizar, que está em Gênesis capítulo 37, verso 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Ele não era mais o favorito de seu pai, agora ele não era ninguém, apenas um escravo invisível, vendido pelos irmãos, sem parente e, como diz o ditado popular, sem eira, sem beira e sem tribeira, que é símbolo de não ter nada. Nesta situação, sua autoestima deve ter sido totalmente quebrantada. O que pensa uma pessoa que passa, que serve a Deus e que está vivendo a desgraça que José estava vivendo naquele momento e não ser mais o filhinho do papai? Mas a estima de José não era baseada no que os outros pensavam dele, mas no valor que ele tinha aos olhos de Deus. E o que é mais importante na vida não é como os outros nos veem, mas é como Deus nos vê. E Deus te vê como uma pessoa especial, como a menina dos olhos dele. E Deus vê assim José e Deus vê assim você. E mesmo em toda a circunstância adversa, a mão de Deus era sobre José. E ele não esquecia isso, porque ele aprendeu com a família dele. Deus olha para cada um de nós com os olhos tingidos de graça, de amor, de bondade e de misericórdia, tal como seremos quando estivermos com Ele em toda a eternidade. É assim que Deus vê a mim, é assim que Deus vê a você. Não tenha medo. A Bíblia diz em Efésios 4, 43, verso 1, não tenha medo, pois eu te remi, te dei nome, você é meu, você é a coisa mais linda, mais preciosa, mais especial que Deus tem nessa vida. Veja o amor que o Pai nos deu, nos tem concedido, para que possamos ser chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Veja que texto para garantir exatamente que nós devemos ter confiança que nós fomos reintegrados à família de Deus a partir da nossa decisão de aceitar o que Ele fez, o que Ele faz em nossa vida. Lembre-se que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, a mão de Deus foi sobre José. Lembre-se também que a mão de Deus é sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aconteça o que acontecer. Vamos acreditar em Deus. Tópico de pergunta agora, número 3, vem comigo. O que aconteceu com José quando os irmãos o venderam? Assinale a alternativa correta. Letra A, se tornou escravo no Egito. Letra B, fugiu do Egito. Vamos à resposta. Ele se tornou escravo do Egito, mas ele não perdeu a fé, a esperança e a certeza de que a mão de Deus era sobre ele. Vamos agora ao quarto tópico, relacionamentos aprovados por Deus. Vem comigo na leitura de Gênesis capítulo 39, versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meus queridos, esse tópico é importante, porque mesmo sendo escravo no Egito, Deus abençoou José. E a bênção de Deus foi tão grande que José se tornou uma pessoa muito especial na casa de Potifar. Ele ficou sob o comando de todos os bens de Potifar, que era uma pessoa influente, era um general do exército egípcio naquele contexto. E, portanto, tudo parecia ir muito bem. José é responsável, mesmo com a dor de perder a sua família, responsável por tudo na casa de Potifar, até que um conflito veio. E às vezes os conflitos, as coisas elas vêm para testar a nossa fé, né? E isso veio à tona em relação a José e a esposa de seu chefe, de seu patrão, acostumado a seguir tudo o que queria, a conseguir tudo o que queria, ou acostumada estava aquela mulher a conseguir tudo que ela queria. Ela decidiu possuir também José, deu uma cantada em José, e José recusou-se a aceitar a cantada da esposa de Potifar. Já imaginou
Poderíamos pensar que José podia imaginar, vamos deitar com ela, porque se eu já tenho a confiança de Potifar, eu vou ter a confiança dela. Mas José decidiu ser fiel a Deus, porque José acreditava que a mão de Deus era sobre ela. E o que aconteceu? José aplicou os princípios bíblicos na sua vida em todas as circunstâncias. Ele nunca esqueceu dos princípios que ele aprendeu na sua família e da sua família. Ele tratava com amor e ternura com quem se relacionava, mas Deus era o primeiro em sua vida. Não devemos agradar ninguém ao custo de transgredir um único só mandamento de Deus. Meus queridos, não, de maneira nenhuma. José, ele não quis tocar na esposa de Potifar, porque ele disse, olha, eu tenho a confiança do teu marido, ele me confiou. A única coisa que ele pediu que eu não tocasse foi você, então você acha que eu vou tocar em você? Eu não quero. José foi fiel a Deus, porque ele sabia que a mão de Deus era sobre ele. E a fidelidade de José implicou em mais uma desgraça, que às vezes a gente pensa que é desgraça, mas nunca se esqueça que a mão de Deus era sobre José e a mão de Deus é sobre a minha vida e a sua vida. Vamos à quarta pergunta. Como José se posicionou em relação ao assédio da mulher de Potifar? Assinale a alternativa correta. Letra A. José ficou apaixonado pela mulher de Potifar. Letra B. José não cedeu aos caprichos da mulher de Potifar. Qual a resposta correta? Vamos lá? Letra B. José não cedeu aos caprichos da mulher de Potifar. Vamos agora ao quinto e último tópico da lição. O grande conflito, próximo e pessoal. Vem comigo agora na leitura de Gênesis capítulo 39, verso 22. Vamos ver o que nos diz? E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Mais uma vez, José cai em desgraça na vida dele, coitado. Embora Potifar pudesse ter matado, mas Potifar necessariamente dá a entender que ele não acreditou na história da sua esposa, até porque Potifar conhecia a índole de José. E Potifar, acuado pelas circunstâncias, para que não houvesse um escândalo, certamente, ele mandou José para a cadeia. Já imaginou você ser fiel a Deus e por sua fidelidade a Deus vir uma desgraça na sua vida? Mais uma vez na prisão, José continuou a confiar em Deus e aplicar os princípios divinos em relação com os outros, porque José sabia que a mão de Deus era sobre ele. Logo, ele estava a serviço de todos os outros prisioneiros. E, meus queridos, embora relacionamentos em algum lugar como esse não fossem fáceis, José se preocupava com o bem-estar de todos. Ele imediatamente notou a preocupação de dois prisioneiros. Veja que talento, que dom esse jovem ele tinha. Primeiro, aonde ele chegava, as pessoas confiavam nele. Ele se preocupava com as pessoas. Mas tinha dois prisioneiros que deveríamos destacar, que José destaca, dos quais ele se preocupou: o copeiro e o padeiro. Ele também aproveitou para pedir ajuda ao copeiro, interpretou o sonho dele e no final pediu que o copeiro o ajudasse. Vivemos todos nós em um conflito cósmico. Satanás tenta frustrar as nossas relações com Deus e com o nosso semelhante. Mas é exatamente nesse momento que, assim como José, eu e você devemos confiar que a mão de Deus é sobre nós. E José saiu dali de escravo, de prisioneiro, para governador, para a segunda pessoa mais importante do Egito, porque José, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, acreditava que a mão de Deus era sobre ele. Devemos nos apegar, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, mais e mais a Deus, quando nossas relações com os outros se tornarem complexas a ponto de entendermos que não tem mais jeito. E dessa forma, confie em Deus, a negra nuvem passará e Deus ele vai fazer uma bênção. Seja um instrumento nas mãos de Deus para minimizar todos os problemas existentes na sua vida, porque tenha certeza e a convicção que, assim como José, a mão de Deus é sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua história. Vamos agora à quinta e última pergunta. Depois do incidente com a mulher de Potifar, qual o destino de José? Assinale a alternativa correta. Letra A. Na prisão, José continuou a confiar em Deus. Letra B. Na prisão, José ficou revoltado contra Deus. Qual a alternativa correta? Letra A. Na prisão, José continuou a confiar em Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga,
O que nós aprendemos nessa lição? Nem toda família é perfeita. Veja a família de Abraão, de Isaac e de Jacó. Veja o que aconteceu com o jovem José, que a mão de Deus foi sobre ele. Vivemos em um conflito cósmico e nessa certeza, nessa perspectiva, não destrua a sua família, mas seja um instrumento nas mãos de Deus para resgatar a sua família, porque é ali que os filhos, eles são preparados. É a escola para o lar da eternidade. Mas perfeito mesmo só Deus, e perfeita nas relações humanas, um dia quando nós estivermos lá no céu. Desejo que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família neste momento. Eu convido você a fazermos uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, põe a sua mão sobre a nossa vida, assim como puseste na vida de José. José, ele venceu porque ele confiou em ti. José, ele venceu porque ele aprendeu e vivenciou os princípios aprendidos na sua família. E assim que nós possamos também vivenciar esses princípios para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém.